Bora fazer uma revisão aqui de taxa, vamos pegar os principais conceitos aqui para a gente montar o esqueleto desse assunto na cabeça da gente. A gente está falando de taxa no Pará, na lei do Pará. Então, a gente vai ter essa lei 8.455, que vai tratar aqui de disposição preliminar, gerais, parte sobre taxa e também disposição final. Isso aqui vão ser as regras gerais sobre a taxa. Aqui a gente vai falar dessa lei 7.591 e também do decreto. Esses dois estão falando aqui sobre a taxa de fiscalização de recursos minerais e também vai falar um pouquinho do cadastro estadual de recursos minerais. Então, bora lá, a gente vai começar falando então sobre a taxa em geral no estado do Pará. Olha só, pessoal, como que divide a nossa lei de taxa. Vai ser capítulo preliminar, capítulo 1, disposição preliminar, daí a gente vai para a disposição geral, depois a gente vai para o capítulo 3, vai falar um pouquinho sobre o PAT, e por fim, umas disposições finais aqui, ó. Então, bora lá, a gente já vai para o capítulo 2, o capítulo 1 não tinha subtópico tão importante para ter a parte fundamental, então vamos direto para o 2, né? Agora a gente vai falar, então, no 2, a gente vai falar de fatirador, contribuinte responsável, valores, recolhimento, isenções e também infração e penalidade. Bora começar, então, com o fatirador. Qual que é o fatirador da taxa, pessoal? O fatirador é o exercício regular do poder de polícia e também a prestação de serviço, né? Prestação de serviço, seja essa prestação efetiva, seja essa prestação potencial. O que é uma prestação potencial, pessoal? Pensa aí no caminhão de lixo passando na frente da sua casa. Se você tiver que pagar taxa por causa disso, mesmo que você viaje e que você não esteja produzindo lixo, não esteja sendo recolhido, você vai ter que continuar pagando essa taxa. Então, quer dizer, ela é potencial, está disponibilizando para você, então você vai ter que pagar. E aí, o que é, então, um serviço específico e divisível? Serviço específico e divisível, a gente tem que pensar que, por exemplo, pensa no poste de luz aí na frente da sua casa, tá? Essa iluminação aí, tem como ser dividida? Você consegue medir quanto de iluminação você usa? Você não consegue saber disso, por isso não tem como a gente usar uma taxa para isso. Tem que ser alguma coisa que possa ser medida, tem que ter a capacidade de ser medida para a gente conseguir, né? Então, por isso que a gente tem a cobrança de taxa por meio de COSIP, de contribuição, e não por meio de taxa. Então, bora lá falar um pouquinho agora de contribuinte responsável de taxa no estado do Pará. Olha só, pessoal, contribuinte aqui no estado do Pará vai ser aquela pessoa que solicitar um serviço. Ela vai solicitar um serviço, tá? Ou então ela vai provocar a prática de um ato de polícia. Tanto a solicitação de serviço como provocar a prática de um ato de polícia. E também aquela pessoa que for beneficiária desse serviço ou desse ato, vai ser contribuinte aqui no estado do Pará. Então, solicitou o serviço, provocou prática de ato de polícia, então se beneficiou desse serviço ou desse ato. E os responsáveis, pessoal? Bom, responsáveis vai ser aqui uma pessoa que tem interesse comum na situação que constitui o fatirador da obrigação principal, que não se caracteriza como contribuinte. Então, olha, não é contribuinte, mas ele tem o quê? Interesse comum, tá bom? Ele tem interesse comum, pessoa com interesse comum que não é contribuinte. A gente também tem a opção de responsável servidor público, mesmo o serventuário de ofício, que prestar serviço, ele presta serviço, ó, e realizar a atividade ou formalizar o ato pressuposto do fatirador e não houve pagamento da taxa, ou então foi um pagamento insuficiente. Ou então, um servidor está prestando um serviço, tá? Ele está realizando uma atividade que ou formaliza um ato que é pressuposto do fatirador de taxa, mas não teve o pagamento dessa taxa, ou foi insuficiente. Então, a gente também tem como responsável esse servidorzinho público aqui. E também a gente tem como responsável pessoa expressamente designada em lei, olha só. Lei. Então, quer dizer, a gente tem também como responsável aquela pessoa da lei, né? Parecido com o CTN aqui. Agora, bora falar um pouquinho dos valores, né? A gente vai ter, então, quando a gente passa nessa seção de valores aqui, a gente vai falar do índice de aplicação, a gente vai falar da unidade padrão fiscal e também do valor da taxa. Como que é, então, o valor da taxa? A gente encontra o valor da taxa por meio da multiplicação desse índice aqui pela unidade de padrão fiscal, multiplicação do índice pela unidade de padrão fiscal do Pará, e a gente vai ter o valor total da nossa taxa. E aí agora, pessoal, bora falar um pouquinho sobre o recolhimento. Pessoal, quando que é o recolhimento da taxa aqui no estado do Pará? Antes do fato tirador. É depois do fato tirador? Não. É antes do fato tirador. Só que a gente tem alguns casos aqui de renovação. Pode ter um tipo de taxa que vai ter um recolhimento que tem que ser renovado. Se for renovação, nós temos dois tipos. Pode ser mensal, pode ser anual. Então, se for uma renovação, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Se for uma renovação mensal, ela vai ter que ser até o 3º dia do período objeto da renovação. Agora, se ela for anual, ela vai ter que ser até o 30º dia do quê? Do exercício financeiro objeto da renovação. Então, o que a gente tem? Ó, objeto da renovação está nas duas. Agora, se ela for mensal, vai ser o 3º dia. Se ela for anual, vai ser o 30º dia. Tá bom? Aí a gente tem uma diferença também. Mensal, período objeto. Anual vai ser exercício financeiro. E ambas vão ser com relação ao objeto da renovação. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte bastante importante, que é isenção. Isenção sempre é muito importante quando a gente fala de prova. Então o que a gente tem? A gente vai ter alguns tipos de isenção. A gente vai ter de finalidade exclusiva, de certificado, de licença, de serviço de arrecadação e também alteração cadastral com emissão de documento.
Bora começar com finalidade exclusiva. Olha só, finalidade exclusiva, vida escolar, né? Educação, então vida escolar. Finalidade exclusiva também vamos ter uma isenção para alistamento e também processo eleitoral. Finalidade exclusiva, isenção, alistamento e processo eleitoral. Também vamos ter uma isenção para finalidade exclusiva para fins militares. Quais são os fins militares? A gente também vai ter isenção, no caso aqui, de situação de servidor público. Olha só, finalidade exclusiva, situação de servidor público. Os presos pobres, isso no sentido da lei. Então, preso pobre, a gente tem que pensar também, lembrar que é no sentido da lei. Assistência judiciária, finalidade exclusiva, ó, isenção. A gente vai ter assistência judiciária, empresa pública e sociedade de economia mista. Olha só, empresa pública e sociedade de economia mista. Na sociedade de economia mista, ele traz aqui que o Estado tem que ser acionista majoritário. Então, na SEM, ele tem que ser acionista majoritário. Quem? O Estado. Mas as empresas públicas, ele não traz qualquer requisito aqui. Então, sociedade de economia mista, o Estado tem que ser acionista majoritário e a empresa pública já é pública. A gente não precisa desse requisito aqui para ter essa isenção de finalidade exclusiva. Agora a gente vai ter aqui, ó, instituições de beneficência e também assistência social. Olha só, são instituições, então, de quê? De beneficência e de assistência social. Aí ele fala aqui, ó, inclusive, clubes de serviço comunitário e religioso. Inclusive, clubes de serviço comunitário e religioso vão ter também essa isenção de finalidade exclusiva. Os partidos políticos também vão ter, pessoal, essa isenção aqui de finalidade exclusiva. Então, quem tem essa isenção de finalidade exclusiva aqui, a gente vai ter instituição, seja de beneficência, seja de assistência social. A gente também vai ter para clubes de serviços comunitários ou religiosos e também a gente vai ter uma isenção de finalidade exclusiva para partido político. Agora a gente vai para os doentes aqui, ó. Doentes portadores de enfermidades que são incuráveis. Olha só essa palavra. Incurável, que é a palavra de ordem aqui, quando a gente está falando dessa isenção aqui de finalidade exclusiva para a pessoa doente ou com enfermidade, tá? Incurável, e aí ele vai falar de deficiente também, ó. O deficiente, seja físico, seja mental, também irrecuperável. Então, incurável, irrecuperável. Doente portador de enfermidade é incurável, deficiência física e mental é irrecuperável. E aí a gente ainda tem um plus aqui que tem que acarretar uma incapacidade laboral permanente. Então, pessoal, se esse doente, se esse portador de deficiência, ele tem uma incapacidade laboral transitória, daí não, pessoal, ele não vai ter direito a essa isenção de finalidade exclusiva, tá bom? Ele só vai ter, então, se ele tiver uma incapacidade laboral permanente, ele nunca mais, never, jamais, vai poder trabalhar, então ele vai ter, sim, direito a essa isenção. Reconhecidamente pobres quando testemunhados por duas testemunhas idôneas, né? Duas testemunhas idôneas, e são reconhecidamente pobres. Ó, pessoal, vamos fazer um paralelo com ele aqui, com o preso pobre. Olha lá, cadê o preso pobre? Aqui, ó. Preso pobre no sentido da lei. Então, preso pobre no sentido da lei. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa reconhecidamente pobre, meramente pobre, vai ter que ter testemunho de duas pessoas que são idôneas, né? Idôneas, capazes. Agora, o preso pobre é simplesmente no sentido da lei. Agora, bora falar, então, da isenção para certificado. Certificado de propriedade de veículo e também certificado de rescisão de contrato de compra e venda de veículo motorizado. Então, propriedade de veículo motorizado, esse certificado aqui vai ter uma isenção para as autarquias e também para MEDO. Quem que é MEDO, pessoal? Município, Estado, Distrito Federal e União. Então, a galera toda aqui, todos os entes federados, juntamente com suas autarquias, vão ter essa isenção para esse certificado. Os órgãos diplomáticos também vão ter isenção para certificado, desde que sejam credenciados e tenha reciprocidade. Credenciamento, reciprocidade. O que é reciprocidade, pessoal? Reciprocidade é, lá no outro país, a gente também tem direito, né? O Brasil também vai ter benefício de isenção lá, então, já que eles vão dar lá pra gente, a gente também pode dar aqui para eles. Então, beleza, a gente tá falando isso aqui, ó, foi sobre certificado, isenção de certificado. Mais uma isenção de certificado, a gente vai falar de contrato de compra e venda de veículo motorizado, olha só. Ambos foram de veículo motorizado, né? Só que agora vai ser uma rescisão de contrato de compra e venda. Rescisão com cláusula de reserva de domínio, quer dizer, vai voltar pra gente, né? A gente vai vender, mas a gente quer manter o domínio sobre aquilo. E desde que o veículo retorne à posse do proprietário, olha só. Então, tem esse desde que, reserva de domínio, e tem que retornar à posse do proprietário. Então, a gente vai ter uma isenção nesse certificado aqui, tá? Nessa rescisão desse contrato de compra e venda. Licenças, porte de arma solicitado por servidor em razão do ofício. Em razão de suas funções, Então, o que é, pessoal? O servidor público, em razão do seu trabalho, da sua função, ele está se sentindo ameaçado, então ele vai ter que solicitar um porte de arma. Então, por causa do seu próprio trabalho, ele vai ter que solicitar esse porte de arma. Então, se ele está fazendo isso por causa do próprio trabalho dele, ele vai ter uma isenção sobre esse certificado. Aliás, é uma licença aqui, ó, que não é um certificado, aqui é uma licença. É uma licença de porte de arma. Legal, então agora serviço de arrecadação. Serviço de arrecadação, a gente tem documento de arrecadação estadual nas hipóteses previstas em ato do Poder Executivo. Então, se a gente está falando aqui de um documento de arrecadação nas hipóteses do ato do Executivo, a gente vai ter uma isenção sobre esse serviço aqui de arrecadação. Alteração
Cadastral com a emissão de documentos. Você vai alterar, então, seu cadastro e você vai ter uma emissão de documentos. Por transferência de jurisdição, você vai ter uma isenção sobre isso também. Beleza, agora bora falar, então, das infrações e penalidades. A gente vai ter multa sobre o valor da taxa. Aqui a gente vai ter sobre o valor da taxa, vão ser 50% ou 210%, né? Então, esses dois aqui são sobre o valor da taxa. Deixar de recolher no prazo e na forma e adulteração e falsidade. Então, você não recolheu no prazo ou na forma, ou então houve uma adulteração ou uma falsidade, ainda tem pontinho. Tem um monte de coisa aqui, pessoal, tá? Só que adulteração e falsidade, para mim, resumia bem o que estava dizendo lá, porque era a ideia de, assim, de que a pessoa quis, uma intenção, né? Tipo, dolo, naquele caso de fraude. Então, 210% nesse caso, ou então 50% se deixar de recolher no prazo. E que mais? A gente tem aqui, ó, não expressa, aí vai pagar 10 UPF-PA. Aí é como se fosse residual, né, pessoal? Residual, não tem nada escrito na lei, você vai pagar 10 UPF-PA se você cometeu alguma infração. Tá. E aí a gente tem também uma responsabilidade solidária para aquela pessoa que se beneficiar aqui da infração, tá bom? Se a pessoa se beneficiou de alguma forma, ela vai ter uma responsabilidade solidária. Ó, pessoal, vamos ver então das disposições finais. Obrigados a exibir livros, documentos e papéis para fiscalização. Quem? O contribuinte, o servidor público estadual e também a parte no ato sujeito a tributo. Então, quem é obrigado a exibir esse livro para fiscalização? Contribuinte, servidor público estadual e parte no ato sujeito ao tributo. Agora, pessoal, bora falar dessa taxa específica aqui, né? É uma taxa de controle, acompanhamento, fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de quê? De recursos minerais. Então, a abreviação dela é Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais, é o TFRM, Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais. Só que ela funciona para quê, ó? O próprio nomezão aqui dela tá dizendo, a taxa de controle, de acompanhamento, de fiscalização, de atividade, das atividades, né? Agora, atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de quê? De recursos minerais. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o cadastro estadual de controle, acompanhamento, fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerais, que aí ela tem a abreviação dela, Cadastro Estadual de Recursos Minerais, CERM. Então, o que a gente tem aqui, ó? Começa, então, nessa parte de disposições gerais, que eu trouxe o que significava essas abreviações, a gente vai passar pela taxa propriamente dita e depois a gente vai passar para o cadastro, né? Então, bora lá, bora começar, então, na nossa taxa. Ela vai ser uma taxa com fatirador de poder de polícia. O fatirador, então, dessa taxa aqui de fiscalização é um poder de polícia, tá? E ela vai ser, quem vai ser o sujeito ativo, quem vai fiscalizar, vai ser a Secretaria do Estado, Indústria, Comércio e Mineração. Então, sujeito ativo, Secretaria do Estado, Indústria, Comércio e Mineração. E aí, ela tem umas finalidades, tem uma porrada de verbo lá na lei, tá, pessoal? Mas eu trouxe alguns só pra gente exemplificar. Planejar alguma coisa relacionada com recursos minerais. Registrar alguma coisa relacionada com autorização, licenciamento, permissão e concessão. Controlar aproveitamento de recursos minerais. Então, pessoal, vai ser sempre alguma coisa relacionada com recursos minerais. Essa é a finalidade dela, é fiscalizar, né, essa exploração de recursos minerais. A gente tem isenção para quem? Isenção para o MEI, para o MEI e para o EPP. Então, isenção para o MEI, para o MEI e para o EPP. A redução é para evitar a onerosidade excessiva. Também tem uma porrada de redução lá de coisinha, de percentual. Mas a finalidade básica aqui, ó, é evitar a onerosidade excessiva. Sujeito passivo, a gente vai ter pessoa física, pessoa jurídica autorizada a exploração desses recursos, né? Lavrar, explorar, aproveitar recursos minerais. Esse é o nosso sujeito passivo. O valor dessa taxa vai ser 3 UPF por tonelada vigente na data do pagamento. Então, são quantas? São 3 UPF por tonelada vigente na data do pagamento. A apuração vai ser mensal e o recolhimento vai ser até o último dia do mês, conta da extração. Então, pessoal, a apuração mensal, recolhimento até o último dia do mês, que a gente vai contar da extração. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre penalidades, tá? Penalidades não exigido em AI, ou seja, a pessoa não pagou, ela está pagando fora do prazo, só que ainda não houve um auto de infração. Então, você vai ter uma banda aqui de 0,10% até 36% aqui. Esse 0,10% vai ser por dia de atraso, mas vai chegar no máximo, né, a 36%. Então essa banda aí, pessoal, de 0,10% com limite máximo de 36%. Juros de mora vai ser 1% ao mês ou fração de mês. Então, beleza, se teve um mês ou então uma fração de mês, a gente vai ter um juros de mora de 1%, mês a mês, né? E não tem limite aqui. Desde a data que deveria pagar até o pagamento. Então, desde a data que a pessoa tinha que pagar até o pagamento, ela vai ter esse juros de mora. Se em ação fiscal ainda, ela vai ter que ser exigida aqui em ação fiscal, vai ser 80%, né, do valor da taxa a gente vai ter como penalidade. E a gente tem algumas reduções aqui. Essas reduções, como que funcionam? Uma redução de 50%, se for até 30 dias da ciência do auto de infração. Então, quer dizer, já houve um auto de infração, nesses 30 dias aqui, a gente tem esse prazo, a gente vai ter essa redução de 50%. Agora, o próximo, 30% após os 30 dias
e antes da decisão de primeira instância. Então, beleza, aqui que a gente tinha um auto de infração, aí teve os 30 dias aqui, já passou os 30 dias, já passou. Só que ainda não aconteceu a decisão definitiva ainda não. Vamos colocar só DD aqui. Ainda não teve a decisão definitiva de primeira instância, tá? Então, isso aqui ainda não aconteceu, mas já passou esses 30 dias. Aí, nesse caso, a gente vai ter 30% de redução aqui desse valor de 80%, né? 80% de quê? Da taxa. Você aplica, assim, vamos supor que uma taxa, que a taxa tivesse sido assim, 100 reais de taxa, aplicou os 80%, então a gente vai ter aqui 80 reais de taxa. Então ele vai aplicar agora esses 50, esses 30, esses 20 em cima aqui desse valor da taxa. Beleza, então 20%, 20% agora de redução da decisão administrativa de primeira instância. Então agora a gente já teve a decisão, né? Então a gente teve o auto de infração, depois do auto de infração a pessoa teve a ciência desse auto, né? E aí então teve uma decisão definitiva, e já aconteceu a definição. Então, a decisão. Então, agora, 30 dias aqui dessa decisão, se a pessoa pagar nesses 30 dias dessa decisão definitiva, ela vai ter uma redução de 20%. Bom, agora a gente vai ter uma multa de 100% se a pessoa forjar, adulterar, coisas relacionadas a dolo aqui, pessoal. A pessoa tem intenção aqui, forjar, adulterar. Finalidade, se eximir do pagamento, né? Então, tem uma finalidade, né? 100%, forjar, adulterar, mas um monte de coisinha aqui, mas com a finalidade de se eximir do pagamento. Não entrega ou perda do prazo. Fora da forma. Então, não entregou, perdeu o prazo, está fora de forma. Então, a gente vai ter que pagar uma multa de 10.000 UPF-PA. E isso por declaração e sem prejuízo da exigência da taxa, obviamente, né? Então, cada declaração que ela entregou, que ela perdeu a forma, que ela não colocou, perdeu o prazo, ela não colocou na forma, ou ela não entregou, ela vai pagar 10.000 por cada declaração, sem prejuízo do pagamento da taxa. Aí também tem esse caso aqui de não inscrição, que está juntinho aqui, ó, pelo separado, mas ele está juntinho. Não inscrição, multa de 10.000 PFPA por infração também, né? Então, não se inscreveu, vai ter essa multa de 10.000 PFPA por infração. E agora a gente vai falar um pouquinho do arbitramento. O arbitramento, ó, de forma geral, o arbitramento. Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, documentos emitidos pelo contribuinte à autoridade lançadora mediante o processo regular, olha só. Então, ela vai ter um processo regular, ela vai arbitrar o valor da taxa. Isso com a ressalva da contestação, né? Então, o que aconteceu? Foi omisso, não mereceu fé a declaração, o documento prestado por aquele contribuinte. Então, a autoridade vai poder, por meio de um processo, arbitrar esse valor. E esse arbitramento não vai excluir incidência de correção monetária, de acréscimo moratório, também as penalidades e infrações que sejam de natureza formal, não é material, é formal, que lhes sirvam de pressuposto pelo débito que venha a ser apurado. Aí a gente tem aqui, ó, quando não foi possível apurar o montante real dos recursos minerários extraídos, a gente vai fazer esse arbitramento aqui na falta de alguma coisa, ó. Então, não foi possível apurar o montante real do recurso. Então, o que a gente vai fazer? Falta de apresentação de documentos, arbitramento, no caso, na falta de apresentação de documentos e também falta de inscrição do cadastro estadual de recursos minerais. Então, esses aqui são casos de arbitramento por falta de apresentação de documento e inscrição de cadastro estadual de recurso mineral. Agora, bora terminar aqui falando do cadastro estadual de recursos minerais, né? Que é administrada pela SEICOM. Que a SEICOM é o sujeito ativo aqui, ó, Secretaria do Estado de Indústria, Comércio e Mineração. Tá. Inscrição obrigatória mesmo, com isenção redução de quem? De pessoa física, pessoa jurídica, para quê? Para pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento. Então, a inscrição é obrigatória para essa pessoa mesmo que ela tenha isenção ou redução. Finalidade é o registro de elementos de identificação. Obviamente, né, ela quer... Qual que é o objetivo de um cadastro? Você quer identificar o sujeito passivo ali, né? Qual que é o modo que a gente tem nesse cadastro? A gente tem um modo completo, a gente tem um modo simplificado. O simplificado vai ser o MEI, o ME e o PP, e aquela atividade somente de pesquisa. Agora, bora voltar aqui em cima, ó. A gente tem quais são as atividades aqui? A gente vai ter pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento. Então, pessoal, se a gente estiver falando de uma pesquisa, ela vai ser do modo simplificado. Se a gente estiver falando aqui de uma lavra, exploração e aproveitamento, vai ter que ser no modo completo. Bom, então pesquisa, modo simplificado, juntamente com MEI, ME e EPP. E agora a prestação de informação. Eu trouxe uma amostra aqui pra gente, ó. Atos de autorização e licença, modificação de reserva mineral, qualidade e quantidade de recurso mineral, número de trabalhadores, DRE e outros atos no regulamento a pedido da SEICOM. Olha só, pessoal, o que é esse aqui? Tem uma porrada de informação, tá? Ela pede, assim, fala que tem que prestar informação sobre um monte de coisa que acontece. Eu trouxe uma amostra aqui pra gente ter uma noção de como que é, ó. São os atos de autorização e licença daquela pessoa que tá explorando o recurso mineral, né, de alguma forma.
As modificações de reserva, ela também vai ter que informar quantidade, qualidade de recurso mineral, número dos seus trabalhadores, olha só, a DRE e outros dados, sejam no regulamento, seja pedido a sequência. Então, quer dizer, pessoal, é um rol abertíssimo, tá? É um rol abertíssimo. Ela pode prestar qualquer tipo de informação, praticamente. Eu trouxe aqui só pra gente ter uma noção de mais ou menos como que funciona. Destinação do recurso do FIPAT. Vão ser 5% para o FIPAT. O que é o FIPAT? É o Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária. Então, FIPAT, Fundo de Investimento Permanente da Administração Tributária. A gente vai pegar 5% dessa nossa taxinha aqui de fiscalização de recurso mineral para jogar aqui nesse fundo de investimento permanente da administração tributária. Tem que prestar atenção numa coisinha também no decreto: inscrição no cadastro não está sujeita a taxas. Então, se você tem lá, vai fazer a inscrição nesse cadastro, não vai precisar de pagar uma taxa para isso. E o registro no certificado de recursos minerais, mais a validação no órgão de apoio. Então, você vai ter tanto o registro no certificado quanto a validação, você vai ter direito, então, à emissão de um certificado de registro, tá? Então, quando você faz o registro mais a validação no órgão de apoio, você vai ter um certificado de registro. Cadastro mais esse certificado de registro, ele vai ter uma validade de 1 ano, que vai ser contado da emissão, e você vai ter que revalidar após a expiração. Então, anualmente, você vai ter que fazer novamente a emissão desse certificado de registro.